João capítulo 20 mostra que o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu primeiro a Maria. E neste mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos estão reunidos. Estes são homens medrosos, as portas fechadas por medo dos judeus, está escrito em João capítulo 20. De repente, milagrosamente, o Senhor aparece e se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Seu corpo ressurreto, glorificado, não estava sujeito a restrições físicas. Ele havia saído das mortalhas e da tumba e agora aparece milagrosamente no meio dos discípulos, trazendo paz aos seus corações aflitos e amedrontados. A ocasião típica é a ocasião típica de inúmeras reuniões de crentes desde então, as atuais reuniões dos santos. A igreja não veio existir até o dia de Pentecostes, depois que o Senhor ascendeu de volta ao céu. Mas aqui em João capítulo 20, no Evangelho de João capítulo 20, prenunciamos o padrão de reuniões de assembleia com Cristo como ponto focal central de cada reunião. No versículo 20, lemos: então os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Eles literalmente o viram no meio deles e quando nos reunimos ficamos felizes em vê-lo com os olhos da fé. O Espírito Santo tem o cuidado de registrar para nós que o dia da sua ressurreição foi o primeiro dia da semana, o mesmo dia em que o Cristo ressurreto veio e ficou no meio dos seus discípulos reunidos. É o dia seguinte ao sábado, o cumprimento da festa das primícias, como temos em Levítico capítulo 23, o Senhor, portanto, sanciona a reunião de seus santos naquele dia específico, o primeiro da semana, para se lembrar dele. As outras refeições, ou melhor dizendo, as outras referências no Novo Testamento ao primeiro dia da semana mostram claramente que era prática da igreja primitiva reunir-se nesse dia. Atos capítulo 20. Por exemplo, em Atos capítulo 20, Paulo e seus companheiros estavam em Troade e permaneceram lá 7 dias, claramente esperando para se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão. Note bem isso em Atos capítulo 20, versículo 7. Eles não fizeram uma ceia do Senhor durante a semana para aproveitar que Paulo estava ali, mas foi no primeiro dia da semana. Paulo pregou naquele dia até a meia-noite e eles partiram na manhã seguinte, mas eles não se reuniam no primeiro dia da semana para ouvir especificamente a Paulo. Eles se reuniam para partir o pão. Isso não era apenas um costume local em Troas, mas era o padrão das igrejas de Deus nos dias primitivos. Assim, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, Paulo reitera à Assembleia de Corinto sua instrução anteriormente dada às igrejas da Galácia a respeito da coleta para os santos, quando eles se reuniam no primeiro dia da semana. A igreja não cobra dízimo, isto é antibíblico, mas as igrejas elas têm uma coleta que os crentes, os irmãos, as pessoas salvas que fazem parte da comunhão da igreja contribuem. Nos tempos do Antigo Testamento, era o 7º dia, o sábado, que era separado para Deus, como enfatiza o 4º mandamento, em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Alguém pode perguntar: não se espera que guardemos os 10 mandamentos hoje? Não para obter a salvação, mas como para aqueles que são salvos, certamente não devemos quebrar nenhum deles. Desses 10 mandamentos, os outros 9 têm a ver com relacionamento, ou seja, tirando o sábado, tem a ver com relacionamento com Deus e comportamento moral para com a humanidade. Mas o 4º mandamento de santificar o sábado é principalmente cerimonial. No Novo Testamento, o espírito dos outros 9, tirando o sábado, dos outros 9 mandamentos,
pode ser encontrado em muitos lugares. Dar a Deus o primeiro lugar, adorar apenas a Deus, honrar os pais, mostrar amor a todos, não matar, não roubar, não mentir, não cometer adultério, não cobiçar, etc. Tudo isso é encontrado nos ensinos de Cristo e nas exortações das epístolas. Assim, Romanos capítulo 8, versículo 4 diz: a justiça, ou seja, exigências justas da lei, pode ser cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A precisão das Escrituras deve ser notada. Não diz a lei pode ser cumprida por nós, mas a lei é cumprida em nós. Uma pessoa que se move sob o controle do Espírito Santo cumprirá esses requisitos morais, mas não por necessidade e cumprimento da lei. E salientamos que no cristianismo não há obrigação de manter os aspectos cerimoniais do judaísmo. Gálatas capítulo 4, versículos 9 e 10 diz: como vos tornais novamente aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em cativeiro? Vocês observam dias e meses, e tempos e anos? Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias santos, ou de lua nova, ou de sábados. A diferença entre o sábado e o primeiro dia da semana é fundamental. O primeiro dia da semana, acredito que todos sabem, é o domingo. Um é o judaísmo e o outro é o cristianismo. O sétimo dia, o sábado de descanso, marcava o fim da semana de trabalho do homem. Mas o primeiro dia da semana nos afasta completamente da obra do homem para a ordem totalmente nova, da nova criação de Deus, da nova aliança fundada inteiramente na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos que a carne e as obras humanas são postas de lado como inúmeras, sim, verdadeiramente as obras humanas e as obras da carne são inúmeras, mas elas são postas de lado como inúteis. E que nossa redenção é realizada no Cristo ressuscitado, nosso coração se deleita no homem ressuscitado, que é Cristo, exaltado e glorificado. A Bíblia diz: regozijemo-nos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Na igreja, não estamos ligados ao Senhor antes do Calvário. Não havia igreja até que o Senhor ressuscitado ascendeu e foi glorificado à direita de Deus. Nossos vínculos são inteiramente com um homem que está do outro lado da morte, ressuscitado e exaltado no céu. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Recordamos o primeiro dia da semana do Cristo ressuscitado. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o Senhor Jesus diz: eu sou o que vivo e fui morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno, ou as chaves do Hades e da morte. Se o Calvário foi um dia de vergonha e tristeza e aparente derrota para nosso Senhor, o primeiro dia da semana foi seu dia de vitória e triunfo, quando ele foi plenamente vindicado, ressuscitado pelo grande poder de Deus e ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Romanos capítulo 6, versículo 4. O primeiro dia da semana é, portanto, muito precioso para nós quando desfrutamos da paz e da alegria de nos reunirmos com o Cristo ressurreto, com o conhecimento de que Ele não está mais na cruz, o túmulo está vazio e nos reunimos em torno de nosso Senhor ressuscitado. João capítulo 20, versículo 19, vemos a paz de conhecer o Cristo ressuscitado no meio. Ele diz àqueles homens aflitos e medrosos: paz seja convosco. No versículo 20, o Senhor mostra-lhes aquelas chagas do Calvário nas suas mãos e pés, como em Lucas capítulo 24, mas suas
mãos e, melhor dizendo, no versículo 20 aqui de João capítulo 20, o Senhor mostra-lhe aquelas chagas do Calvário, não suas mãos e pés como Lucas 24, mas suas mãos e o lado. Os discípulos sabiam de 3 indivíduos crucificados no Calvário. Todos tinham feridas nas mãos e nos pés. Mas João capítulo 19 nos diz que apenas um homem abençoado tinha uma ferida do lado. Só poderia ser o Cristo ressuscitado, que poderia mostrar-lhe suas mãos e seu lado. E então, portanto, os discípulos se alegraram, desfrutando imediatamente dessa paz. O medo do mundo exterior havia sido dissipado. Existe a paz e a alegria associada a saber que o poder da morte foi quebrado. A paz de sua presença conosco. Existe paz por causa da sua presença conosco. Este é o conforto de nossa reunião com o Cristo ressuscitado no meio. Muitas coisas neste mundo são uma causa potencial de medo real, mas todas as nossas esperanças para o tempo e a eternidade estão garantidas para nós no homem ressuscitado do Calvário, que está vivo, no céu exaltado e glorificado. Será uma nova apreciação de sua presença ressurreta em nosso meio, no centro de nossas reuniões, que ajudará a dissipar todo o medo em relação a este mundo e poderemos conhecer sua paz, mesmo diante da morte. Atos capítulo 7, naquela terrível experiência de ser apedrejado até a morte, Estevão olhou para cima e viu o Cristo ressuscitado. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56, é certamente... isso está em Atos capítulo 7, versículo 56, e certamente houve uma medida de paz para Estevão, mesmo quando as pedras choveram sobre ele. Ao nos reunirmos com o Cristo ressurreto em nosso meio, podemos desfrutar o conforto de sua paz e sua presença em espírito e em verdade. No versículo 20, vemos também de João, Evangelho de João, capítulo 20, o custo de nossa reunião em torno de Cristo, suas mãos e o seu lado, aquelas chagas únicas de nosso Senhor no Calvário e do Calvário. Foi necessário seu sofrimento e morte para preparar cada um de nós para a sua santa presença. Foi necessário seu precioso sangue ser derramado para que pudéssemos desfrutar da reunião com Cristo no meio. Cada vez que nos reunimos a Ele, certamente somos levados a apreciar o Calvário e seu sacrifício por nós e o que lhe custou redimir-nos para Deus. No entanto, esse imenso custo de dívida da parte dele também é a confiança de nossa reunião. Esta foi a primeira vez que esses discípulos se reuniram no terreno de uma obra concluída. Cada vez que nos reunimos é com base na obra consumada de Cristo na cruz. Seu sacrifício é a confiança absoluta de nossa reunião. Nós nos reunimos sabendo que daquele lado transpassado fluiu sangue e água, como temos em João capítulo 19, versículo 34, a resposta para todas as nossas necessidades. O sangue é tutelado por Deus. Deus foi propiciado, exigências divinas satisfeitas pelo precioso sangue de Cristo. A água é protegida pelo homem para purificação da culpa dos pecados. Lá no Calvário, Deus foi eternamente satisfeito e todas as nossas necessidades foram atendidas pela obra consumada de Cristo. O sangue e a água de seu lado, traspassado, as chagas do Calvário, são a confiança de nossa reunião. Sem dúvida, quando o Senhor apareceu no meio dos seus discípulos, todos os olhos estavam fixos somente nele. Assim também, quando nos reunimos, devemos manter nosso olhar fixo pela fé em Cristo em nosso meio. Frequentemente os santos ficam desanimados, talvez deixem de frequentar as reuniões regularmente, porque quando se reúnem, eles
se concentram nos demais santos, eles veem todas as falhas, fraquezas, inconsistências dos santos e se alimentam disso, e assim ficam desanimados, e não poderia ser diferente. Perdem de vista o motivo essencial das reuniões, que é Ele. Se pudéssemos manter nossos olhos fixos em Cristo, no meio, não haveria desânimo ou desapontamento. Sempre haverá imperfeições nos santos, mas não há falha e nem imperfeição em Cristo que está em nosso meio. Portanto, quando nos reunimos, devemos nos manter ocupados somente com Ele, alimentar-nos apenas dele, saturar nossas almas na maravilhosa verdade de que Ele está em nosso meio, e se fizermos isso, seremos sempre encorajados. Ele prometeu de estar conosco. Como vemos nesta reunião desses discípulos, temerosos, aflitos, confusos, mas ele estando no meio, ele tinha algo a dar, algo a dizer a esses discípulos, algo a mostrar a esses discípulos. E eles ficaram confortados, sem dúvida, com alegria. A fé deles foi avivada. Além disso, com o grande privilégio da sua presença, vem uma grande responsabilidade, sem dúvida. Nossas assembleias devem ser moralmente adequadas para a sua santa presença, e nós, como santos individuais, temos a responsabilidade de garantir que este seja o caso. Esta não é uma questão de correção exterior, mas de santidade interior. A verdade de Cristo como o centro da reunião deve influenciar grandemente nossa atitude, nosso comportamento, nossa conduta, nossa atitude geral e a maneira como procedemos quando nos reunimos. Não chegaremos consistentemente atrasados para as reuniões quando tivermos uma profunda percepção de que o Senhor está ali. Não podemos ser irreverentes diante da sua presença sagrada. Deve haver uma santa calma prevalente em sua presença, se ela for devidamente percebida. Uma dignidade, uma ordem, uma reverência condizente com o fato de nos reunirmos com Cristo em nosso meio. O Senhor Jesus Cristo disse de uma maneira muito clara a seus discípulos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20.